Lumac Vídeo, levando esta transmissão pelas redes sociais até você. Quando precisar dos nossos serviços, estaremos sempre à disposição. A partir de agora, Resenha Popular. Com Getúlio Dias. Aquele abraço, amigos da política e do futebol. Que alegria! Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024 e nós estamos começando agora Resenha Popular, o programa que respeita a sua verdade. E agradecendo a internauta conectado a partir de agora em Caratinga, no leste de Minas, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela sua conexão. Curta e compartilhe, dê o seu like, dê o seu joinha, inscreva no canal Resenha Popular. E é um canal que realmente fala de política e futebol aqui na região leste de Minas Gerais. Com alegria, meus amigos, o nosso programa tem a participação do Laboratório Santa Mônica, mais que moderno, humano. É aquele laboratório de análises clínicas, de exames laboratoriais, mais tradicional em Caratinga e muito bem dirigido pelo Dr. Samir Lauar e pelo Dr. Pedro Cabal Filho, realmente uma dupla de bioquímicos e farmacêuticos tradicionais de Caratinga e que tem realmente muito compromisso com aquele trabalho bem feito do Laboratório Santa Mônica, que mais que moderno é humano. E tem a SM Card, que é aquela carteirinha do Laboratório Santa Mônica, que te dá direito a marcar o seu exame com urgência e também te dá direito a um desconto especial. SM Card é do Laboratório Santa Mônica, mais que moderno, humano. Também ao nosso lado, nesta segunda-feira, está Baterias Multimarcas, que é revendedor das baterias Moura, para toda a região de Caratinga, e tem baterias de todas as marcas, de todos os modelos, para todos os tipos de veículo. Faz socorro na sua garagem, não te cobra nada por isso, tem acessórios, tem enfeites, tem peças elétricas, tudo isso você encontra lá no bairro Esplanada, na Baterias Multimarcas, 3321-9276. Agradecer também a participação no Resenha Popular desta segunda-feira do RCN, Rafa Consórcio Nacional, aquele consórcio da Honda, bacana aqui de Caratinga. Você vai pagando todo mês uma prestação e todo final de mês tem o sorteio, tem uma moto por sorteio e outra por lance. Se você quiser sua moto mais rápida, é só você oferecer um lance, abate das prestações de cima para baixo. Então é um negócio muito legal. Rafa Consórcio Nacional é o caminho mais curto para você adquirir a sua motocicleta Honda 0 km. É também lá no bairro Esplanada. O telefone é o 3321-7200. Teve presente na FENASC. Foi show de bola. Vendeu para danar. Muito legal. Parabéns ao Marquinho, ao Fernando Lima e toda a equipe de vendas da Rafa Consórcio Nacional. Meus amigos, nesse primeiro bloco é exatamente para falar da política regional, que está sendo movimentada, mas nos bastidores, porque política, na verdade, o eleitor não está querendo muito papo sobre política e candidatos, o que é, o que não é, quem pode, quem não pode, não. Quem está envolvido na política, quem está envolvido na campanha política, é que tem mais interesse nisso, é que acompanha mais de perto. É por isso que o Resenha Popular aproveita essa oportunidade nesse programa do dia 12 de agosto, para mostrar mais ou menos um cenário do que está rolando hoje. Nós estamos vivendo a última semana, os últimos dias do registro das candidaturas. A partir do dia 16 começa a campanha eleitoral para valer, ou seja, o horário eleitoral gratuito, e os vereadores, os candidatos a vereador e a prefeito, podem realmente, a partir daí, sair visitando e pedindo voto para o eleitor aqui da região de Caratinga. Por essa razão que a gente fala, lá em Bé de Minas, por exemplo, porque política, como foi dito, e é verdade, é uma nuvem, ela muda de lugar. Lá em Bé de Minas, o prefeito Batista começou muito bem, ele que veio do sindicato, foi eleito prefeito de Imbé de Minas pelo Partido dos Trabalhadores, mas que parece que com o andar da carruagem, parece que o poder andou desgastando um pouco o mandato do Batista, ele foi perdendo força, e aí acabou criando uma terceira força, coisa que não acontecia lá em Imbé de Minas, que é uma terceira candidatura, e esse ano tem, na eleição de Imbé de Minas, a presença do Gilberto da Farmácia, também como candidato. E de cara já levou o Moisés, que é vereador, Moisés da Farmácia, e outras lideranças que estavam com o Batista foram acompanhar o Gilberto. Com isso, acabou fortalecendo o Enilson do Leite, que também recebeu o apoio do Reinaldo do Carmo, que já foi prefeito de Imbé, e colocou a sua esposa para ser vice do Enilson do Leite. Então a coisa está mais ou menos desenhada lá, são 3 candidatos, o Batista, o Gilberto da Farmácia e o Enilson do Leite. E o atual quadro, no momento, mostra que com o fortalecimento, com a subida do Gilberto da Farmácia, quem perdeu o eleitor e votos
foi exatamente, segundo a perspectiva lá de Imbé de Minas, é o Batista, o atual mandatário lá de Imbé de Minas. Então a coisa está indefinida lá porque, como disse, volto a repetir, eleição e mineração só depois da apuração. Mas, de qualquer forma, tem um cenário muito interessante lá em Imbé de Minas que mostra uma disputa ferrenha entre os três candidatos, o Batista, que é o atual prefeito, o Gilberto da Farmácia e o Anilson do Leite, que é o ex-prefeito de Imbé de Minas. Bom Jesus do Galho, meus amigos, a novidade lá é que o IBGE constatou que a população diminuiu. E ao diminuir, segundo a Constituição Federal, todo município que tem menos de 15 mil habitantes só pode ter 9 vereadores na Câmara. E Bom Jesus do Galho tinha 11. Com essa nova recontagem, Bom Jesus do Galho ficou com 14.800 e poucos habitantes. E com esse número inferior a 15 mil, só pode ter 9 ocupantes na Câmara Municipal lá de Bom Jesus do Galho. Então, a disputa que já era ferrenha, já era acirrada, fica ainda mais acirrada, porque são só 9 vagas, e há exatamente uma situação interessante na Câmara Municipal, que o atual presidente da Câmara, o professor Reginaldo, não é candidato à reeleição, e, segundo ele, vai fazer um trabalho até o final desse mandato legislativo na Câmara Municipal como presidente, e para fazer uma verdadeira auditoria, para fazer uma apuração de tudo o que aconteceu nesses 4 anos do mandato legislativo lá em Bom Jesus do Galho, inclusive em relação à reforma e ampliação da sede da Câmara Municipal, que está parecendo obra de igreja, nunca termina, toda hora tem uma coisinha para fazer. E aí a coisa está complicando e vai complicar, porque se a coisa não estiver dentro daquilo que manda o figurino, provavelmente o professor Reginaldo, pela sua isenção, imparcialidade, pela sua vontade de esclarecer a verdade, vai colocar em pratos limpos a atual situação da Câmara Municipal lá de Bom Jesus do Galho. No Executivo, Padre Aníbal e Eliezer lá do Revés são os 2 candidatos da situação. Do outro lado, Zé Eugênio e o William. Há um questionamento se o William Motto pode ser o candidato a vice-prefeito com o Zé Eugênio. E no entendimento do Resenha Popular, o William foi condenado por uma situação de um processo diferente, porque no processo realmente que ele está envolvido, ele não foi julgado e condenado àquela prisão por um colegiado, por um tribunal. Então foi uma medida rápida tomada pela Justiça de Caratinga para poder não deixar que acontecesse qualquer tipo de pressão ou ameaça a testemunhas, a pessoas que seriam envolvidas no processo. Então houve aquela prisão. Mas, na realidade, ainda não houve uma condenação do William Motto por um tribunal colegiado e, por essa razão, ele pode, naturalmente, pelo menos o Resenha Popular espera sim, pela jurisprudência, pelo que já aconteceu com os outros, também deve acontecer com o nosso William Motto. Ele deve ser, sim, o candidato a vice-prefeito lá em Bom Jesus do Galho, junto com o Zé Eugênio. A disputa é boa, é bem equilibrada, lá não tem terceira via, é polarizada, é um lado de lá contra o lado de cá, é o 25 contra o PT, e aí o Padre Aníbal, que está no mandato, fez uma administração muito boa, e aí continua nas intenções de voto, ainda um pouco à frente, Padre Aníbal, lá em Bom Jesus do Galho. Para falar também de uma situação interessante, meus amigos, que é Santa Bárbara do Leste. Lá é uma situação interessante, porque o bom trabalho realizado pela prefeita Vilma Pereira em 2 mandatos, durante 8 anos, uma administração realmente ilibada, sem nenhum deslize, acaba levando uma força eleitoral muito forte para o candidato que ela apresentou. E ela apresentou quem? O ex-chefe de gabinete dela, o Zé Rufino. O Zé do Rufino é exatamente aquele que foi apresentado pela Vilma Pereira e que está recebendo o apoio de todo mundo. E lá em Santa Bárbara do Leste também, meus amigos, aconteceu a terceira via. O William Farias, aquele vereador, aquele mesmo que abriu o caixão na época da Covid, aquele vereador é candidato a prefeito de Santa Bárbara do Leste e com uma intenção de voto até razoável. Segundo informações, o Zé do Rufino tem disparadamente na frente as intenções de voto, seguido pelo Zé do Nubim e o William Farias com em torno de 8% de intenção de votos lá. Então, um negócio realmente interessante, porque nessa última semana surgiu uma conversa de que o William Farias pode retirar a sua candidatura e vir apoiar o Zé do Rufino. Então, tudo isso pode acontecer, como diria o doutor Eduardo Daladier Pereira, em política pode acontecer tudo, inclusive nada, então pode ter essa situação. Ou mesmo que saia os 3, né? 3 vias, a via da situação, que é o Zé do Rufino, a via da oposição, que é o Zé do Nubim, e uma terceira via, que é o William Farias. De qualquer forma,
a situação lá é bem favorável para o atual mandatário, a Vilma Pereira, e o seu indicado parece que nas intenções de voto ele saiu na frente, uma vantagem muito grande, e se vier o apoio também do William Faria para compor na chapa do nosso amigo Zé do Rufino, aí a coisa fica melhor ainda para a chapa da situação. É aguardar para ver, porque política, como eu disse, é uma nuvem, ela pode mudar a qualquer momento, e esse desdobramento do William Farias e Zé do Lubim, os dois juntos ali, em torno de 30% de intenção de votos, vamos ver o que vai acontecer até a reta final. Essa semana define a situação das candidaturas efetivamente registradas. Outra situação regional interessante está acontecendo lá em Entre Folhas. Lá é exatamente a história lá de Santa Bárbara do Leste. 8 anos de mandato do Ailton Silveira Dias, o Ailtinho, muito bem administrado, muito bem cuidado, município de Entre Folhas, não envolvido em problema nenhum de administração pública, de política, em nada. E aí, quando se faz um trabalho bom, ele acaba resultando numa situação de apoio para o candidato que é apresentado pelo prefeito. E o Ailtinho apresentou lá em Entre Folhas o Marquinho do Broa, que foi o vereador mais votado lá em Entre Folhas na última eleição, foi secretário de obras, com excelente trabalho como secretário de obras na administração do Ailtinho, indicado pelo Ailtinho, ele também sai na frente. Ele e o doutor Emanuel, que é o seu vice. Então é uma dupla realmente puro sangue também lá, porque parece que são do mesmo partido, Marquinho do Broa e o doutor Emanuel, para disputar contra o Luciano da Sucan e o Vinícius da Padaria. Outra dupla boa também. Luciano da Sucan já disputou várias eleições, já teve experiência em urna lá em Entre Folhas. O Vinícius parece que é a primeira vez, mas de qualquer forma é uma dupla distinta e vai valorizar muito a disputa lá em Entre Folhas com Marquinho do Broa e doutor Emanuel pela situação e Luciano da Sucan e o Vinícius da Padaria na oposição. Essa é a história, mais ou menos, de Imbé de Minas, Bom Jesus do Galho, Santa Bárbara do Leste e Entre Folhas, nessa prévia da eleição municipal que tem nesta semana a definição do registro de todas as candidaturas de prefeito, vice-prefeito e vereadores, e aí, a partir do dia 16, a bola rola para valer, com você buscando o voto e convencimento do eleitor, e é essa grande informação que o Resenha Popular gostaria de dar. Que você vá para a campanha baseado num pilar do diálogo, no pilar da proposta e no terceiro mais importante pilar, que é o pilar do convencimento. Você, candidato a prefeito, você, candidato a vereador, deve ser tranquilo, calmo, na hora de explicar para o eleitor quais são as suas intenções. Não se irrite, não se enerve, não entre em provocações, dê sempre razão ao eleitor e tente conquistar o seu voto. O convencimento é o melhor ingrediente que você deve usar para obter votos nessa eleição. Nós vamos para o intervalo comercial, no próximo bloco nós vamos falar dos vice-prefeitos escolhidos aqui em Caratinga nesta última semana e que melhorou e piorou na aceitação, na intenção de voto e também na rejeição da política de Caratinga. Vamos para o intervalo comercial, é Plá e Bola! O Laboratório Santa Mônica está organizado para atender demandas online. Sim, pelo seu WhatsApp você pode falar conosco, ver informações de seus exames, orçamentos, sobre Covid-19 e mais. No seu celular você ainda pode fazer agendamento de exames e coleta domiciliar. Tudo isso na sua mão, na hora que precisa. Aqui atrás de cada avanço e inovação existe pessoas capacitadas e treinadas para atender você melhor. Laboratório Santa Mônica, sempre ao seu lado e digital quando você precisar. Afinal, Santa Mônica mais que moderno, humano. Baterias Multimarcas, revendedor Moura para Caratinga e toda a região. Recarga, revisão e venda de baterias de todas as marcas e modelos. Itens de segurança, enfeites e acessórios. Baterias Multimarcas faz socorro na sua garagem. Avenida Presidente Tancredo Neves, número 1120, bairro Esplanada. Telefone 3321-9276. Baterias Multimarcas, bom atendimento e bom preço. RCN Rafa Consórcio Nacional. Motos Honda em parcelas que cabem no seu bolso. Rafa Consórcio Nacional. Administrado pela Honda de Caratinga. Telefone 3321-7200. Rafa Consórcio Nacional. Voltamos a apresentar Resenha Popular com Getúlio Dias.
De volta com Resenha Popular, nesta segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024, te agradecendo, internauta, pela conexão. Curta, compartilhe, dê o seu like, dê o seu joinha, inscreva no canal Resenha Popular. Lembrando que nós vamos falar agora dos candidatos a prefeito e vice de Caratinga, depois vamos falar da grande vitória do campeão de kart, Rodrigo Batalha, que foi campeão da 4ª etapa da Copa Vale do Aço de kart, vamos falar daqui a pouco, mostrar as imagens também. Vamos falar da Feijoada do Verdão, que acontece no próximo final de semana. Vamos falar dos resultados dos veteranos. No último sábado teve jogo que não terminou, a Jeripoca Piola em Santa Bárbara do Leste. 15 minutos no primeiro tempo, pá! E aí o jogo acabou. Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar também tudo de Cruzeiro 0, Atlético 0, com os melhores momentos. Entrevistas com o técnico Milito do Atlético e o técnico Fernando Seabra do Cruzeiro. Lembrando que amanhã tem Atlético e São Lourenço pela Libertadores e quinta-feira tem Cruzeiro e Boca Juniors pela Sul-Americana. Exatamente, meus amigos, para falar de um assunto bem localizado, que é a política regional, a política municipal. Aqui em Caratinga, vários partidos realizaram suas convenções e deixaram a ata em aberto para poder complementar até o dia 15, pode mudar alguns nomes. Inclusive, alguns deles não tinham o nome definido do vice-prefeito, do candidato a vice-prefeito. E aí, essa semana, foram surgindo e as coisas foram desdobrando e foram mudando, assim como é a nuvem, né? Ela muda de lugar, a política também muda, principalmente em função dos nomes. E o primeiro que causou uma repercussão muito boa foi a indicação do pré-candidato a vereador de Caratinga, a prefeito de Caratinga, o vereador atual, o vereador Johnny Cláudio Fernandes, que indicou como seu candidato a vice-prefeito da sua chapa o João Abelha, que é um funcionário de carreira da Prefeitura Municipal de Caratinga e que vem exatamente para compor com o Johnny Cláudio, para trazer uma imagem de não corporativismo, de não grupo. O João Abelha é uma pessoa simples, é um funcionário simples da Prefeitura de Caratinga, amigo de todo mundo, mais ligado ao pessoal da zona rural. E aí, por essa razão, o Johnny Cláudio, que gosta de coisa séria, de coisa direita, das coisas no devido lugar, achou melhor, e o seu grupo também achou melhor, a indicação do João Abelha, exatamente para ficar com a identidade partidária, a identidade do PSDB. Então, o João Abelha é a indicação, melhorou um pouco a situação do Johnny Cláudio na intenção de voto, porque o João Abelha vai naturalmente, o João Abelha não traz dinheiro para a campanha, o João Abelha traz voto para ajudar na campanha. Então, isso é importante lembrar, porque é mais ou menos a campanha do Tostão contra 1 milhão. Porque tem grupo aí que já falou que tem 2 milhões para gastar. E isso acaba alimentando aquilo que a democracia não quer, que a justiça eleitoral não quer, que é a compra de voto, que é a facilitação, que é o poder econômico. Então, tem várias coisas para acontecer. Então, não vamos pensar que esses candidatos que vêm de baixo não têm força, não, porque vocês podem enganar. Toda eleição tem muita surpresa. Tem surpresa positiva e surpresa negativa. E aqui também não vai ser diferente em Caratinga. Nós vamos ter muita gente que vai chegar na ponta da votação que ninguém nem sabe por onde passou para chegar com aqueles votos. E vai ter muito pitbull, muito Doberman, muita gente boa aí, político antigo de Caratinga, que conta com uma eleição ou com uma reeleição e que vai sofrer uma decepção naturalmente, exatamente por causa desse fator, o fator positivo e o fator negativo, o fator surpresa, que sempre acontece em cada eleição, porque, como eu disse, volto a repetir, eleição e mineração só depois da apuração. Portanto, Johnny Cláudio e João Abelha é a grande pedida do PSDB para a eleição do dia 6 de outubro. A outra grande pedida que ficou definida é o Júlio Ribeiro, nosso grande amigo Júlio Ribeiro, engenheiro civil, candidato do PRD, que é o Partido da Reconstrução Democrática, e que escolheu também o Matheus Fernandes, que é um menino novo, jovem, aqui do bairro Esplanada, ligado à área de marketing digital, e que foi, junto do nosso grande Júlio Ribeiro, escolhido como candidato exatamente dentro dessa filosofia também que o Júlio Ribeiro adotou, de fazer um partido sem vícios, sem costumes, sem negociata, sem compartilhar nada e buscando resolver os seus problemas internamente. Ele havia dito e cumpriu que o vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito com ele, sairia do próprio grupo do PRD, numa reunião da convenção, e ali sairia o nome. Então, os candidatos a vereador, está completinha a chapa, certinho, 18 vereadores, 12 homens. Aliás, lá tem, parece que, 7 mulheres e 11 homens. 9 mulheres, como é que é o negócio? 12 homens, 6 mulheres. Não, lá tem uma mulher a mais, então tem 7, são 11. Então, são 11 homens e 7 mulheres lá no Partido da Reconstrução Democrática, do Júlio Ribeiro,
é um engenheiro civil de muito futuro aqui em Caratinga e que tem o Matheus Fernandes como seu vice. Está definida essa chapa, a chapa também mostrou que subiu um pouquinho nessa semana, exatamente porque já houve a definição de quem é o pré-candidato, o candidato a vice-prefeito. Então, definido, Júlio Ribeiro e Matheus Fernandes é a dupla que vai para a disputa em 6 de outubro, em nome do PRD. Outra dupla também interessante é o Rogério Soares, nosso grande Rogério Soares do supermercado, que tinha uma disputa muito forte interna, porque lá tem um grupo muito forte, lá tem realmente cacife financeiro, e havia várias pessoas, vários nomes sendo colocados para compor com o Rogério Soares como vice. Mas acabou prevalecendo a força do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, é o partido do Humphrey Lima, o Hernani Campos Porto, ex-prefeito de Caratinga e atual prefeito do MDB. Então valeu a força do Hernani, valeu a força do Dr. Wellington, que também é favorável à indicação do nome do Humphrey como candidato a vice-prefeito. E aí aconteceu exatamente essa situação também de definição. É Rogério e Humphrey Lima, não tem mais blá, não tem mais suposições, cogitações, não há nada disso. Lá está definido, o Rogério Soares é o candidato a prefeito, com Humphrey Lima como vice-candidato a prefeito. E é por essa razão que o Resenha Popular foi ouvir hoje, na Praça de Caratinga, o lugar mais popular, onde passa todo mundo, e ali todo mundo vendo. Nós vamos bater um papo. Eu, Getúlio Dias, como repórter, e o Humphrey Lima como candidato a vice-prefeito na chapa com o nosso grande amigo Rogério Soares. Por essa razão, com alegria, num trabalho de reportagem, você vai ouvir agora no Resenha Popular o trabalho de reportagem feito com o candidato a vice-prefeito na chapa do Rogério Soares, que é o Humphrey Lima. Lembrando que o Humphrey é MDB e o Rogério Soares é Republicanos. E agora no Resenha Popular, Humphrey Lima. É ele que está do nosso lado, Humphrey Lima, o Fala no Resenha Popular. Humphrey, que alegria, uma disputa muito grande, ao final o seu nome foi escolhido. Parabéns, Humphrey. Muito obrigado, Getúlio. Eu quero mandar um abraço aqui para todos os telespectadores do Resenha Popular. É um orgulho muito grande. Eu sou nascido em Caratinga, filho daqui, meus pais. Eu venho de origem muito simples, muito humilde. E ter essa oportunidade de participar do pleito eleitoral, de colaborar. E mais ainda de estar ao lado de Rogério Soares, que tem a história muito parecida com a minha, e é um cara que teve uma situação que Deus deu a ele uma nova chance, né? Uma missão de vir para cuidar da gente. Um grande gestor, um grande empreendedor, está aí com a sua empresa, gerando emprego. O Supermercado Soares é referência, né? Não só em Caratinga, mas em toda a nossa região. Então, para mim, é um orgulho muito grande fazer parte da política da minha cidade, poder fazer a diferença na vida de alguém e ao lado do meu amigo, do meu irmão Rogério Soares. Eu tenho certeza absoluta que é o melhor candidato, que é o melhor para Caratinga e que vai ser o maior prefeito da história. Agora é importante lembrar que o MDB, o seu partido, o Republicanos, é o partido do Rogério Soares e vários outros partidos, ou seja, é uma força, mais de 100 candidatos a vereador, e a hora que começar a campanha o bicho vai pegar. Sim, nós viemos aí com o MDB, né, sempre trouxe isso, né, desde a época do Sodário, é a caravana da vitória, né, é aquela frente popular que quer avançar Caratinga, que quer colocar Caratinga aonde ela esteja como cidade polo, de fato e de direito, com grandes obras, com grandes realizações. Caratinga tem crescido muito, certeza absoluta que com Rogério Soares à frente da prefeitura, ele é o nosso grande líder hoje, capitaneado aí pelo Hernani, pelo Dr. Wellington, por toda essa frente partidária, que contamos aí com mais de 100 candidatos a vereadores. Nós faremos e temos certeza que temos o melhor plano de governo para a nossa cidade. O Humphrey, as pesquisas e intenção de voto indicam que na zona urbana a chapa do Rogério Soares é muito conhecida. A gente gostaria de saber de você como é que está o desempenho da zona rural. Olha, nós estamos muito felizes com a receptividade que a gente tem tido em Sapucaí, em Santa Luzia, São Cândido, Cordeiro, Dom Modesto, Santa Efigênia, Patrocínio, São João, Santo Antônio, no Suíço, em todos os distritos. Nós caminharemos por todos os distritos, já estamos caminhando, já estamos fazendo
visita aos nossos amigos, né? Já estamos angariando aí os apoios necessários para sermos majoritários na zona rural, porque o Rogério é muito conhecido. O Rogério tem um plano especial de governo para a zona rural, onde vai priorizar as estradas, as construções de pontes, para a evacuação da produção. Né? O agro hoje é uma força imensurável na nossa região. Caratinga é a cidade do café. Né? Agora nós avançamos muito aí também com os cafés especiais, que tem que ter um olhar especial para ele também. A nossa expectativa é que a gente vá atingir o maior número, né, dos eleitores, levar a nossa proposta a cada canto de Caratinga, seja na zona rural, seja na zona urbana. O Rogério, ele quer percorrer todos os 4 cantos da cidade, porque nós conhecemos a cidade, nós sabemos o que cada um precisa e a gente vai para fazer a diferença na vida das pessoas. Pode apostar, somos 2 jovens, mas que a força de trabalho que está nos nossos corações fará a diferença e suprirá qualquer deficiência, caso possa aparecer aí. Pois é, Humphrey, nesse momento o microfone do Resenha Popular à sua disposição para você fazer aquela saudação à população de Caratinga. Olha, a toda a população de Caratinga, aqueles que conhecem o Rogério, aqueles que conhecem o Humphrey, nós pedimos o seu apoio, a sua ajuda a levar as nossas propostas, a levar o nosso trabalho, e aquelas pessoas que não nos conhecem, nós podem esperar que a gente vai estar batendo aí na sua porta, conversando, trocando ideia, escutando a população, porque nós faremos um governo de peito aberto, abraçando a população, abraçando as causas que Caratinga precisa avançar e melhorando aquelas onde Caratinga já está bem. Eu acho que é isso que o município precisa. O município precisa gerar emprego e renda para que os nossos filhos e os nossos netos possam ter um futuro ainda melhor. Humphrey Lima falou para o Resenha Popular. Pois é, aí vocês viram a entrevista com o Humphrey Lima, do MDB, que foi muito importante nessa formatação da chapa do Republicanos e do MDB. O Humphrey levou o MDB para lá, levou a outros partidos também, para fortalecer ainda mais. O Humphrey é uma pessoa muito legal, um rapaz novo, e isso é para gente nova, gente que tem saúde, gente que tem condição de acompanhar o ritmo de uma campanha e o ritmo da administração pública durante 4 anos. Então, realmente, um negócio importante. De qualquer forma, boa sorte ao Humphrey. Muito obrigado a ele por ter aceitado falar com o Resenha Popular. Quero mandar um abraço para os nossos internautas. Leonardo Nascimento. Beleza, Leonardo? Boa noite. Obrigado aí pela conexão. Mandar um abraço para o Rodrigo Batalha de Carvalho. Ele está sabendo tudo da política regional e de kart. Também vai saber muito daqui a pouco, hein? Mandar um abraço para o João Carlos de Oliveira, nosso grande coordenador da Carvalho Imóveis. Custodinho Lourenço, meu grande lateral esquerdo, Custodinho pintou bonitinho e ficou muito legal. E mandar um abraço para toda a galera do kart, que está na audiência do Resenha Popular, lá junto do Rodrigo Batalha de Carvalho. É um negócio muito bacana. Mas, meus amigos, exatamente para falar de uma situação que veio na nossa interna aqui, para falar da situação da definição também de candidatos. E houve a definição por parte do candidato a prefeito Pedro Leitão, do PDT, do seu companheiro de chapa, e acabou sendo escolhido o presidente do União Brasil. Um negócio realmente interessante, inexplicável até. Eu acho que o PT, a federação, né, do PDT, do PT, do PSOL e do PV, será possível que não tinha um nome para poder fechar exatamente dentro da federação ali? Teve que buscar um de outro, com outra sigla, com outra denominação, para compor, junto com o PDT, o PDT e União Brasil, para compor uma chapa e capitanear o PT, o PSOL e o PV. Então, é um negócio realmente que preciso pensar na política. Certas atitudes acabam mudando o andar da carruagem. E foi o que aconteceu. Porque o Pedro Leitão teve uma reação muito boa nos últimos 15 dias, mas é bom lembrar que quando ele tinha, e passou até a segunda colocação, na intenção de voto, ele também ainda não tinha definido o seu vice. E o Pedro Leitão, o PDT, tinha uma rejeição de 42%, e a rejeição mais alta. Pedro tinha 42%, o doutor Giovanni tinha 30%, e o Rogério Soares tinha 29% de rejeição.
Então a gente sabe que em política conta muito e tem que levar muito a sério a rejeição. Ela pesa muito mais do que a intenção de voto. E aí, quando era 42, que já era um número assim, bem expressivo para rejeição, e quando houve a definição do nome e o candidato do PDT, Pedro Leitão, se aliou ao candidato do União Brasil, a rejeição do Pedro Leitão subiu para 46%, aumentou 4%, 4 pontos por cento na rejeição. Então, um fator delicado, estou explicando isso aqui, são números que a gente tem de consultas, de apuração e não de pesquisas, exatamente numa situação em que é importante lembrar essas atitudes que são tomadas intrapartidárias, ou seja, lá dentro, que quase ninguém fica sabendo, só a coordenação e o pré-candidato a prefeito que fica sabendo, ou quem está dando, quem vai doar, quem vai colaborar, quem vai ser doador, esses é que sabem de quem será, quem não será. E o eleitor mesmo que vai dar o mandato, que vai votar para dar o mandato, não fica sabendo na última hora. Por isso que, às vezes, uma situação que parecia favorável, de uma hora para outra se torna desfavorável. Exatamente porque é a dança dos nomes. Vai mudando, vai casando com um, descasando com o outro, e vai acontecendo essa situação. E é bom lembrar, o eleitor não é bobo, ele está ligado em tudo, e está principalmente ligado no Resenha Popular. Nós vamos para o intervalo comercial, no próximo bloco, nós vamos falar da Copa Vale do Aço do Kart, e vamos falar também dos resultados dos veteranos e da Feijoada do Verdão, que acontece no próximo domingo. É Plá e Bola! O Laboratório Santa Mônica está organizado para atender demandas online. Sim, pelo seu WhatsApp você pode falar conosco, ver informações de seus exames, orçamentos, sobre Covid-19 e mais. No seu celular você ainda pode fazer agendamento de exames e coleta domiciliar. Tudo isso na sua mão, na hora que precisa. Aqui atrás de cada avanço e inovação existe pessoas capacitadas e treinadas para atender você melhor. Laboratório Santa Mônica, sempre ao seu lado e digital quando você precisar. Afinal, Santa Mônica mais que moderno, humano. Baterias Multimarcas, revendedor Moura para Caratinga e toda a região. Recarga, revisão e venda de baterias de todas as marcas e modelos. Itens de segurança, enfeites e acessórios. Baterias Multimarcas faz socorro na sua garagem. Avenida Presidente Tancredo Neves, número 1120, bairro Esplanada. Telefone 3321-9276. Baterias Multimarcas, bom atendimento e bom preço. RCN Rafa Consórcio Nacional. Motos Honda em parcelas que cabem no seu bolso. Rafa Consórcio Nacional. Administrado pela Honda de Caratinga. Telefone 3321-7200. Rafa Consórcio Nacional. Voltamos a apresentar Resenha Popular. Com Getúlio Dias. De volta com o Resenha Popular, nesta segunda-feira, 12 de agosto de 2024. Meus amigos, que alegria, porque agora é hora de falar de um esporte, né? Afinal de contas, a Olimpíada terminou ontem e nós vimos tanto esporte bonito ser medalhado, conquistar alguma coisa, exatamente pela ausência do futebol. Porque toda vez que é a Olimpíada, o povo brasileiro pensa que é só o futebol de campo que está na Olimpíada. Esquece do futebol feminino, esquece da ginástica, esquece da esgrima, esquece do taekwondo, esquece do judô, esquece do ping-pong, né, que é o tênis de mesa. É um negócio realmente muito legal. Por essa razão que nós ficamos muito alegres de mostrar agora a situação do que aconteceu nesse último final de semana em Ipatinga, no cartódromo Emerson Fittipaldi. Vocês vão vendo agora aí as imagens do Rodrigo Batalha, que é o piloto de kart caratinguense, que tem feito muito sucesso. E nessa etapa, quarta etapa da Copa Vale do Aço de Kart, no último final de semana, ele se sagrou campeão na sua categoria, dando mais uma vez show de voltas na pista, como você está vendo aí nesse momento, recebendo a bandeirada final. E um negócio realmente interessante, pelo desempenho do Rodrigo Batalha, pela sua idade, e aí vocês veem todo esse movimento, o circo, né, do kart, lá no cartódromo Emerson Fittipaldi, a chegada do Rodrigo Batalha no seu kart, e a alegria, a emoção do mecânico, né, do Rodrigo, ao tirá-lo do kart, abraçar e tal, comemorando pela vitória, porque normalmente a equipe que trabalha também com o objetivo da conquista do piloto. O piloto é a principal figura da equipe, mas todo mundo torce, todo mundo vibra e acompanha, e quando acontece a vitória, é uma vibração total do pai, da mãe, da família, dos amigos,
mas também do mecânico, do empurrador, daquela galera toda que está ali sempre prestigiando e acompanhando e sempre torcendo por aquele que é melhor. Como o Rodrigo vinha tendo um desempenho, um performance muito bom dentro da pista, é naturalmente que aquele torcedor que está ali, aquele desportista que gosta de automobilismo, está acompanhando e que não tem preferência por ninguém, para quem que ele torce? Ele torce para quem está na frente, para quem está ultrapassando, para quem está correndo, para quem está desempenhando legal. Por essa razão, vocês veem aí toda essa movimentação muito legal. E aí, um abraço para a Emily Batalha também, que está acompanhando. A família orgulhosa da vitória, e tem que ter orgulho mesmo, afinal de contas, é um adolescente ainda, praticamente uma criança saindo da infância para a adolescência e já mostrando todo esse arrojo, toda essa competência, toda essa coragem, toda essa determinação de viajar com o pai de madrugada, deitado lá atrás na van, e o pai no volante e tal. Então, isso faz parte de uma história bonita que o Rodrigo vai contar no futuro. Provavelmente como piloto, eu torço para que ele prossiga na carreira. Agora, se não for, eu quero que ele seja um grande homem, um grande profissional liberal e tenha saudades desse tempo dele de criança, de adolescente, de jovem, participando do automobilismo desde cedo. Vocês viram essa movimentação toda muito legal, exatamente é o vídeo e agora uma foto, né? Vocês viram esse vídeo todo de pista, de área de boxe, mas vamos ver agora o pódio, que é o momento, é a coroação, né, de um piloto que dentro da pista conseguiu a vitória. Vocês veem aí que coisa bonita, o pódio lá do kartódromo Emerson Fittipaldi, quando o nosso piloto Rodrigo Batalha se sagrou campeão da 4ª etapa da Copa Vale do Aço de Kart. Parabéns, Rodrigo, pai, parabéns, Rodrigo, filho, sucesso! E sucesso na próxima etapa da Copa Vale do Aço de Kart. Meus amigos, para falar que no próximo domingo, dia 18, ao meio-dia, acontece lá na Arena Estilos. Arena Estilos, meus amigos, é lá na Avenida Dário Gross, até o final lá, na rotatória, você entra à direita, como se fosse lá para o bairro Zacarias, onde atravessa a ponte, para pegar Rio Bahia. Na hora que você entrar à direita na rotatória ali, logo à direita está ali a Arena Estilos, que foi cedida ao Esplanada para a realização da Feijoada do Verdão, com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção do time do Esplanada no Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Esportes. Até domingo, dia 18 de agosto, ao meio-dia, R$ 25,00 cada um. Um abraço para o presidente Marcão, um abraço para o Zezito, um abraço para o Chaproca, um abraço para o Zé Lúcio, um abraço para toda a diretoria do Esplanada, que tem trabalhado muito bem na organização do Esporte Clube, do Esplanada Esporte Clube, dentro do campeonato e na parte social também. Inclusive com essa feijoada mostrando realmente a integração social que existe entre a diretoria e a torcida do Esplanada. Claro que o objetivo é financeiro, o futebol não anda sozinho, ninguém, nem relógio está trabalhando de graça hoje, então é preciso ter essa movimentação. Parabéns ao Marcão e à diretoria do Esplanada, parabéns à torcida do Verdão, que eu tenho certeza que vai estar chegando junto, lotando a casa no próximo domingo, lá na Arena Estilos, depois da rodada do Campeonato da Liga, vai todo mundo lá para a Arena Estilos para saborear uma deliciosa feijoada do Esplanada e colaborar também para ajudar o time dentro do Campeonato Regional. Exatamente, meus amigos, para falar dessa situação interessante. A situação é exatamente em relação aos resultados dos Jogos de Veteranos que aconteceram em Caratinga e na nossa região. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, exatamente quando nós tivermos condição de receber aqui. Está aqui exatamente, chegou de primeira para a gente, a relação dos jogos da Associação de Veteranos, jogos que aconteceram no último sábado, dia 10/8, às 3h30 da tarde. Minas 2, Guanabara 1. Esse jogo foi lá em São Pedro do César, uma grande partida, e o Minas do Miguel Vieira. Um abraço, Miguel, obrigado aí pela conexão. Venceu o time do Guanabara pelo placar de 2-1. Lá em Vargem Alegre, o Bonja Master, o time do presidente Lucas Vinícius, venceu o Arsenal pelo placar de 2-0. Boa vitória na casa do adversário, hein? Flamenguinho da Rua da Cadeia foi derrotado em casa pelo América de Santa Efigênia pelo placar de 2-1. O Porto Futebol Clube venceu em casa o Batuque de São Domingos das Dores pelo placar de 2-1. Em Ubaporanga, o Master Ubaporanga venceu o Esporte Clube Piedade pelo placar de 1-0. Em Santa Luzia, o Palmeiras Santa Luzia venceu o Independente de Imbé de Minas pelo placar de 2-1. Em Sapucaia, desculpa. Em Sapucaia, o Master Sapucaia venceu o 1º de Maio de Caratinga pelo placar de 2-1.
Lá em Santa Bárbara do Leste, Master Tubarão e Novo Cruzeiro, esse jogo não chegou ao seu final. Lamentável que isso tenha acontecido, raramente a gente vê esse tipo de situação no futebol atual, principalmente no futebol de veteranos. E aconteceu em Santa Bárbara do Leste, parece que tinha 15, não tinha nem 20 minutos de jogo no primeiro tempo. Houve um problema da arbitragem, do árbitro Douglas Ferreira, esse é o nome do árbitro, é lá de Santa Bárbara do Leste, e um jogador do Novo Cruzeiro do Sudário. Então não foi o time do Novo Cruzeiro, não foi o time do Santa Bárbara, não. Os dois times não brigaram, muito pelo contrário, eles separaram a briga. Agora, um jogador do Novo Cruzeiro e o árbitro trocaram amabilidades, trocaram ofensa. Trocaram ofensa não, trocaram supapo. E diz que quem começou foi o árbitro. Então é um negócio interessante, a gente está acostumado a ver jogador chapear o árbitro primeiro, para depois o árbitro reagir. Lá em Santa Bárbara é diferente, lá não parte para cima do árbitro, não, que o árbitro dá primeiro. Então o Douglas Ferreira foi o que deu primeiro, deu um sururu, separaram tudo, mas não teve condição de prosseguir o jogo, porque disse que o árbitro deu uma saída lá, que foi buscar alguma coisa. Mas foi buscar alguma coisa, mas não voltou com nada, e aí acabou, não teve jogo, atrapalhou o sábado do pessoal, fez uma bagunça. Agora é importante lembrar que a situação é essa, né, Garcia? Porque, segundo informações, o árbitro não é escalado pela AG Eventos. O árbitro é escalado pelo próprio time da casa. É um negócio que é realmente meio estranho, meio esquisito. Não deveria haver esse tipo de situação. Não deveria, mas é a vontade deles, é a conveniência deles. Eles, carro apertado é que canta. Eles é que sabem onde é que está a dificuldade para conseguir para cumprir 22 jogos no sábado. Não é fácil. Então, por essa razão, tem alguns apitando, estão iniciando na arbitragem, querendo iniciar na arbitragem. Então, a gente quer incentivar, quer apoiar, mas tem que ter um certo cuidado. Coloca no jogo mais leve, jogo mais tranquilo, jogo mais fácil de levar. Lembrando que Nacional da Igrejinha perdeu em casa para o Guardiões de Imbé de Minas, pelo placar de 2-0. O Folha Viva venceu o Portelinha pelo placar de 3-2. O Opção venceu o Master Sucam pelo placar de 3-2. O Vila Nova da Pampulha venceu o Red Bull Caratinga pelo placar de 5-1. O Juventude do Córrego Grande perdeu em casa para o Cevale, 3-1. O time do Cevale está ganhando todo mundo, hein? E aí um negócio importante, o Santo Antônio de Inhapim e o Expressinho da Santa Cruz empataram lá em Inhapim 2-2. Matonense venceu lá em Domo Destro a equipe do Palmeiras do Aeroporto pelo placar de 1-0. Rodoviário venceu aqui no Tancredo Tassaro, União Rodoviária venceu o Real Sat pelo placar de 3-0. O que aconteceu, Edson Real? Subiu a serra aqui, tomou logo uma sacolada de 3. Boa vitória, hein? Do União Rodoviária, 3-0 sobre o Real Sat. Edson Real, meu grande amigo. Portuguesa, que é líder do campeonato, né? Do campeonato não, da competição da Associação de Veteranos, meteu 4-0 no Pinheiros, de São Domingos das Dores, aqui em Santa Rita de Minas. O Palmeiras do Adão Bento empatou em casa com o Juco Antônio pelo placar de 1-1. O Juventus de Piedade meteu 8-3 na União dos Ferreiros. Olha que goleada, hein? Parecendo na Alemanha, hein? Juventus de Piedade, 8, União dos Ferreiras, 3, lá em Piedade de Caratinga. Vasquinho de Cachoeira Alegre, em casa, venceu o Esplanada B, pelo placar de 3-2. E aí, o Juventus de Bom Jesus do Galho venceu a equipe do Barcelona de Iapu, pelo placar de 4-1, hein? 4 para o Juventus de Bom Jesus do Galho, 1 para o Barcelona. E o Cafeeira, Fazenda Cafeeira, perdeu em casa para o Manchester de Ubaporanga pelo placar de 5-1. Teve ainda mais um jogo interessante, o Borussia, lá de Coronel Fabriciano, jogando em casa, venceu o Esporte Clube 600 pelo placar de 1-0. Mandar um abraço para o Fabrício Ferreira e toda a turma lá do quilômetro 600. Esses os resultados da categoria de veteranos no último sábado em Caratinga e na nossa região. Nós vamos para o intervalo comercial, internauta, porque daqui a pouco nós vamos falar tudo de Cruzeiro e Atlético. 0-0, com entrevistas do técnico Fernando Seabra e de Gabriel Milito. Vamos para o intervalo comercial, é Plá e Bola. O Laboratório Santa Mônica está organizado para atender demandas online. Sim, pelo seu WhatsApp você pode falar conosco, ver informações de seus exames, orçamentos, sobre Covid-19 e mais. No seu celular você ainda pode fazer agendamento de exames e coleta domiciliar. Tudo isso na sua mão, na hora que precisa. Aqui atrás de cada avanço e inovação existe pessoas capacitadas e treinadas para atender você melhor. Laboratório Santa Mônica, sempre ao seu lado e digital quando você precisar. Afinal, Santa Mônica mais que moderno, humano.
Baterias Multimarcas, Revendedor Moura para Caratinga e toda a região. Recarga, revisão e venda de baterias de todas as marcas e modelos. Itens de segurança, enfeites e acessórios. Baterias Multimarcas faz socorro na sua garagem. Avenida Presidente Tancredo Neves, número 1120, bairro Esplanada. Telefone 3321-9276. Baterias Multimarcas, bom atendimento e bom preço. RCN Rafa Consórcio Nacional. Motos Honda em parcelas que cabem no seu bolso. Rafa Consórcio Nacional. Administrado pela Honda de Caratinga. Telefone 3321-7200. Rafa Consórcio Nacional. Voltamos a apresentar Resenha Popular com Getúlio Dias. De volta com Resenha Popular. Nessa segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024, mandando um abraço para o João Carlos de Oliveira, que é o coordenador de vendas da Carvalho Imóveis, e ele está mandando um parabéns para o Rodrigo Batalha, Rodrigo Filho, né? O Rodrigo Batalha é o pai e tem o Rodrigo Batalha Filho, e é o piloto. Então, o Rodrigo Filho recebe os parabéns do João Carlos de Oliveira, lá da Carvalho Negócios Imobiliários. Meus amigos, clássico das Alterosas, o clássico de Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético, foi jogado no último sábado, num horário interessante, 9h30 da noite. E aí, depois de 90 minutos de um jogo ruim, o jogo foi muito abaixo da média, e vocês vão, a partir de agora, vendo todos os momentos, os melhores momentos, que a gente chama de melhores momentos. Mas foram os poucos momentos que deu para o nosso editor Tadeu Maciel apurar, nesses 90 minutos, alguns lances importantes, mas nada daquilo que fosse uma perda de oportunidade, um gol perdido, coisa que o valha. Teve um gol do Atlético que foi anulado, mas muito bem anulado pelo árbitro, não precisou nem do VAR. O Bandeira já sinalizou logo, rapidamente, indicando a irregularidade no lance, vocês estão vendo aí. Então, 0-0, com mais de 61 mil pessoas no Mineirão. A última, o recorde, meus amigos, era 61.582 torcedores. Nesse jogo do Cruzeiro e Atlético de sábado, deu 61.583. Não é um negócio que dá para desconfiar? Porque queria quebrar o recorde. Então, por que não podia ser 2, 5, 10, 20, 50, 200, 1.000, 2.000 a mais? Tinha que ser exatamente um ingresso a mais. Será que isso é verdade? Será que naquele jogo foi 61.582 e nesse jogo foi 61.583? Será que a matemática, ela é uma ciência exata, mas será que ela é tão perfeita assim? Por isso que a gente fica certa feita desconfiado quando a gente vê informação em relação ao público presente, ao público pagante e ao valor e a receita, a renda do jogo. Vocês estão vendo aí essa grande movimentação do Atlético 0, Cruzeiro 0, um jogo que deixou muito a desejar, não sei, que talvez pelo problema do compromisso que tem o Cruzeiro e o Atlético nessa semana. Um pela Libertadores e o outro pela Sul-Americana. O Atlético tem o São Lourenço, que não é nada mais, nada menos que o time do Papa Francisco, lá de São Lourenço de Almagro, que é uma região da Argentina. E o Atlético encara o São Lourenço amanhã, 9h30 da noite, lá na Argentina. Exatamente, talvez por isso, já sem o Hulk, naquele jogo contra o Atlético do sábado, e continua sem o Hulk. O Hulk está contundido, deve ficar uns 30 dias fora do jogo. E isso faz muita falta lá para o Atlético. E a expectativa do torcedor atleticano nesse jogo contra o São Lourenço é a entrada do Daverson, o Deivinho, né? É o apelido dado pelo Filipão para ele, onde eles falam, esse menino é muito indisciplinado, esse menino é muito cheio de problemas, o Filipão dá um jeito nesse menino. Ele falou, não, deixa o Deivinho comigo que eu vou resolver o problema dele. E fez carinho nele ali, deixou ele no Palmeiras lá ainda um bom tempo, depois não teve jeito, o Palmeiras não aguentou não, porque ele é da pá virada. Mas é um cara legal, um cara irreverente, agradável, e aí vai ser, eu acho que tem a cara do time do Atlético. Do Flamengo, do Corinthians, time de massa. Ele é um cara irreverente, é um cara marrento, e vai fazer falta. Eu acho que o Gabriel Milito deve meter ele de cara amanhã contra o São Lourenço e não o Cadu. Pela experiência, por acostumar. O Daverson não tem medo de jogo grande, né? Está acostumado com grandes decisões, quando jogou pelo Palmeiras, quando jogou pelo Cuiabá. Então, não precisa ter medo disso, não. Ele tem experiência suficiente para enfrentar o São Lourenço lá na Argentina. É um negócio interessante. Já o Cruzeiro tem um compromisso quinta-feira, com nada mais, nada menos que o Boca Juniors, seu grande rival na América do Sul, lá no estádio do Boca Juniors, La Bombonera. E aí, quinta-feira, também, 9h30 da noite, tem Cruzeiro
e Boca Juniors. E terça-feira tem Atlético e São Lourenço. Por essa razão, por causa dessas duas partidas, provavelmente Cruzeiro e Atlético não se entregaram tanto no jogo do último final de semana. Por essa razão, a partir de agora, vocês vão ouvir as entrevistas dos dois comandantes. Pelo lado do Atlético, o técnico argentino Gabriel Milito fala agora no Resenha Popular. El fútbol tiene los dos aspectos que hay que defender y hay que atacar. Nos defendimos bien y cuando tuvimos que atacar, atacamos bien, por eso tuvimos por muchos momentos del juego el dominio y el control del juego. Eso de que vos se me comenta no es así, sino Sarabia no hubiese atacado como atacó siendo zaguero, sino Arana no hubiese sido profundo como fue, sino Paulinho y Alan Franco cuando nos teníamos la bola, ellos jugaban por dentro y tenían la obligación de ingresar al área. Tanto Otavio como Fausto Vera, cuando la bola subía, estaba en campo rival o cerca del área de ellos, tenían que sumarse también en ataque. Yo creo que no es así. Y el fútbol no tiene que ver solo con la característica de los jugadores, sino en los posicionamientos. Cruzeiro es un equipo que juega muy bien en corto desde Casio, de saque de portería. Hoy no lo hizo. Eso significa que nos presionamos muy arriba, ¿no? Si usted ve la estadística de Cruzeiro, de todos los juegos que jugó aquí, que no perdió ningún punto, que ganó todos los juegos, ellos salen en corto, lo hacen muy bien y además terminan en situación de gol y en gol, muchas de sus acciones. Hoy no pudieron jugar en corto prácticamente nunca debido a nuestro posicionamiento alto. Entonces, no sé quién fala eso, pero el que fala eso, por supuesto que respeto esa opinión, pero si uno ve el juego, especular, ser defensivo es otra cosa. No tiene nada que ver, bajo mi punto de vista, con lo que aconteció. Y además, eu preparé el juego y sé cómo lo preparé el juego, para atacar, para intentar ganar el partido. Y así fue. Aí vocês viram a fala do técnico argentino Gabriel Milito, técnico do Atlético, e ele acabou se dando bem. Ele acabou se dando bem exatamente por quê? Porque ele colocou um time escalado que sofreu muita crítica da imprensa esportiva mineira, muita gente, inclusive a Rádio Atletiaia, fazendo uma crítica ferrenha a ele por não ter colocado o Daverson, que foi contratado de última hora e não foi colocado de cara, preferiu colocar o Cadu. Mas por quê? Ele quis colocar um time num 4-4-2, um time mais compacto, mais fechado, para não expor muito o time do Atlético. O Everson estava voltando no gol já depois de uma paralisação aí de quase 30 dias. Então, um negócio realmente importante. A convicção do Milito é em montar aquele esquema para fechar o time do Cruzeiro, não deixar o time do Cruzeiro jogar. Então, se tem alguém que jogou um pouquinho melhor do que o outro, foi o Atlético. Essa é a verdade. Porque o time do Cruzeiro não conseguiu se encontrar, o Cruzeiro fica muito dependente do Matheus Pereira, e o Matheus Pereira não jogou nada contra o Fortaleza e nem nada contra o Atlético na última rodada. Então, a ausência da qualidade do futebol do Matheus Pereira acabou levando ao Cruzeiro exatamente uma situação de desconforto, até porque eu acho que nem o Atlético nem o Cruzeiro mereceu vencer. O placar foi justo. Mas se houve um pouquinho mais de posse de bola, se houve um pouquinho mais de vontade de ganhar o jogo, quem teve essa vontade foi o Atlético, embora ele jogasse bem fechado atrás e quando ia até com mais definição para a abertura do placar. O Cruzeiro procurou jogar, ocupando os espaços, o William muito ressentido, com medo de contundir, de tomar cartão, essa coisa toda. O João Marcelo, que é o melhor zagueiro do Cruzeiro, nessa temporada estava suspenso, entrou o Vidjalba no seu lugar. Então, um negócio realmente interessante. De qualquer forma, o resultado 0-0 acabou premiando as duas equipes pelo não bom futebol. E por essa razão que o técnico Fernando Seabra, após o jogo, falou para o Resenha Popular. Tivemos uma alternância de novo de domínio no jogo, tivemos mais presentes do meio para o final do segundo tempo e tivemos uma chance muito boa, né? Um movimento aí de facão, de ruptura do Arthur, e o Everson foi feliz em fazer uma defesa difícil, uma bola que já desviou. Então, em relação às chances criadas, entendo que nós tivemos aí
um certo equilíbrio, embora o Atlético tenha tido mais posse de bola no jogo, foi uma posse de bola que circulou muito por trás e muito mais perto do seu gol do que do nosso, né? Então, enfim, um jogo difícil. Entendo também que esse projeto do Atlético tem um pouco mais de longevidade já, e nós estamos, durante a temporada, fazendo um processo vamos dizer, de incorporação de jogadores, né, que foi importante, né, um aporte e tal, mas que exige um pouco de tempo para que todos se sintam familiarizados e possam fazer todos os movimentos e possam se conhecer, tanto para defender quanto para atacar, a gente entender as melhores características de cada um para potencializá-los, né? Então, se vocês forem ver as equipes aí com um trabalho mais longevo de elenco estruturado, de uma temporada para outra, trocam 3 ou 4 jogadores no final da temporada, né? Nós trouxemos 7 jogadores na janela durante a temporada, estamos fazendo todo esse trabalho enquanto estamos jogando. Então, é normal que tenha oscilação de desempenho individual, que tenha oscilação de desempenho coletivo, mas, repito, diante de um desafio grande hoje, enfrentamos uma equipe qualificada, organizada, muito bem treinada também, nós conseguimos, em boa parte do jogo, também ter o domínio e gerar perigo e criar boas chances. Então, claro que a gente sempre almeja a vitória, mas é um ponto que nós temos que valorizar. Pois é, aí vocês viram a entrevista do técnico Fernando Seabra, novo, inteligente, equilibrado, falando exatamente dessa situação, que o Cruzeiro foi menos do que o Galo, exatamente porque o Galo já tem uma estrutura montada do ano passado para esse ano, e o Cruzeiro não. E aí ele cita, e só na janela de transferência agora do mês de julho, foram 7 jogadores que chegaram na equipe. Então é normal que haja um desequilíbrio, uma oscilação na defesa, meio campo e ataque. Você tira um pouco do equilíbrio da equipe. Isso que levou o Cruzeiro a não ter um resultado positivo, segundo a fala do nosso grande Fernando Seabra. Quero mandar um abraço para o nosso internauta, Norival, grande Norival, Carioca Pipa. Obrigado, Carioca, pela conexão. Mandar um abraço para o meu internauta Zezé da Noêmia, no bairro Santa Zita. Obrigado, Zezé. Zé do Nico, meu grande amigo, artilheiro dos 700 gols em Governador Valadares, também está acompanhando o Resenha Popular. Abraçar o Leonardo Nascimento, o Rodrigo Batalha de Carvalho, o João Carlos de Oliveira, o Custódio Lourenço e essa galera bacana, a Emily Batalha de Carvalho, que é tia do Rodrigo Filho, piloto campeão da 4ª rodada, da 4ª etapa da Copa Vale do Aço do Castro. Meus amigos, os ponteiros apontam para o infinito, é hora de... E lembrar também que no sábado, no jogo entre Cruzeiro e Atlético, lá no Mineirão, com 61 mil presentes, quem estava presente lá é o proprietário do RCN, Rafa Consórcio Nacional, o Rafael José de Lima Júnior. Estava ele e o Fernando, seu filho, que é o diretor da Rafa Moto aqui em Caratinga. O Rafa é muito amigo do Pedrinho Lourenço. Esse terreno aí, do Mineirão aí, foi o Rafa que negociou com o Pedrinho para o Mineirão vir aqui para Caratinga. Então, já tem uma amizade grande. O que eles fizeram lá? O filho do Pedrinho, o Pedrinho, fizeram uma camisa do Cruzeiro com o número 10, escrito Rafael, que é o Rafa Lima, Rafael Lima. E deram a camisa para ele. Aí saiu uma foto bonita, mandaram para mim no sábado à noite. Eu fiquei feliz de ver o Rafinha, né? Nosso grande Rafinha, é o Sadanzinho. E o Sadanzinho menor ainda, que é o nosso Fernando Lima, que é atleticano. Aí que foi o grande lance. E o Fernando é atleticano, é galo doido. E o Rafa não é nada, mas acaba sendo cruzeirense, porque o Rafa é amigo do Pedro Lourenço. E o Rafa não vai falar que não é cruzeirense com o homem, porque afinal de contas, o Rafa gosta da mesma coisa que o Pedro Lourenço gosta, dinheiro. E aí, você sabe, um gambá cheira o outro. Muito legal, parabéns, Rafa, você abrilhantou a festa no último sábado, lá no Mineirão, no empate entre Cruzeiro e Atlético. Essa é a situação. Meus amigos internautas, segunda-feira, 7 da noite, eu estarei aqui, querendo Deus e você aí, para a gente fazer esse ping-pong de política e futebol dentro do Resenha Popular. Curta e compartilhe o Resenha Popular. Inscreva no canal, dê o seu like, dê o seu joinha, indique aos seus amigos. Eu preciso da sua ajuda e do seu apoio para o crescimento do canal Resenha Popular. Te agradecendo pela conexão e te esperando segunda-feira, 7 da noite, para mais um Resenha Popular. Aquele abraço, amigos do esporte, e até uma próxima oportunidade. Você assistiu Resenha Popular com Getúlio Dias.
Lumac Vídeo agradece sua presença. Quando precisar dos nossos serviços, estaremos sempre à disposição. Em breve estaremos de volta.